Amém. Nesta manhã, ceia do Senhor, tema livre, não temos uma série de mensagens para trabalhar, mas então decidi, diante das coisas que as pessoas têm me procurado e perguntas feitas, diante do que eu tenho visto, assistido, compartilhado na vida cristã, rede social, privada, particular, relacional, tem um tema a nós começarmos hoje, é um tema que deve nos trazer alegria e sempre temos que voltar a esse tema. Então, o que eu vou chamar nesta manhã, o tema que eu vou abordar, eu vou chamar de um chamado à maturidade. Diga assim comigo, um chamado à maturidade. Nós não podemos perder a percepção do que Deus espera de nós. E Deus espera que nós amadureçamos. Deus espera que nós cresçamos. Deus espera que nós nos desenvolvamos. Que nós um dia, tendo chegado para Cristo, conhecendo nada ou pouco, que nós avancemos em direção, nos parecemos cada vez mais com Cristo, em maturidade e crescimento. Para esse fim, nesta manhã, peço que você abra comigo a sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 5, vou ler do verso 11 em diante, depois vamos entrar no capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Não terei tempo de falar tudo o que poderia sobre Hebreus ou sobre o texto, mas coisas aqui principais eu quero abordar com os irmãos. Leia a versão NVI nesta manhã. Hebreus 5, versos 11 em diante, depois capítulo 6, do 1 ao 3, diz assim as Escrituras. Quanto a isso, diz o autor, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Capítulo 6, versículo 1 ao 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Até aqui. A carta aos Hebreus, os teólogos assim costumam dizer que é a chave hermenêutica do Novo Testamento. Se queremos um compilado do que é o Novo Testamento, o que também está intrínseco no Antigo Testamento é a carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus, ele consegue em uma só carta apresentar o ministério terreno e celestial de Jesus. Os principais focos do autor, especula-se ser Paulo, mas não podemos afirmar, mas bem provável, é apresentar o sacerdócio de Cristo. Apresentar a Cristo como sacerdote de forma a nenhum outro livro consegue fazê-lo. O escritor aos Hebreus, ele é como se fosse uma síntese de todo o Novo Testamento ou da obra de Cristo. Vou te dar alguns exemplos. O autor aos Hebreus apresenta Jesus superior ao Antigo Testamento, por exemplo. Ele é superior ao legislador Moisés e suas leis. Apresenta Jesus como superior ao sacerdócio de Arão. Jesus superior ao guerreiro Josué. Jesus superior aos anjos. Os escritores hebreus apresentam Jesus como um sacerdote maior do que Arão, como legislador maior do que Moisés, maior aos anjos. Esse é o principal fundamento ou função da carta aos Hebreus. Além disso, ele vai pincelar eventos, práticas, objetos do Antigo Testamento, trazê-los à luz, compará-los a Cristo e dizer, isso era sombra daquilo que viria e já veio Jesus. Por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo é sombra do que seria Cristo. A Arca da Aliança era sombra do que viria e seria Cristo.
O templo era sombra, as festas do Antigo Testamento eram sombras, ou seja, tendo chegado, tudo isso agora deixou de valer, deixou de ser praticado. Tudo isso tipificava o próprio Cristo. Ou seja, a carta aos Hebreus quer dizer o seguinte: tendo Cristo chegado, tudo anterior a ele agora é desnecessário. Sacrifícios, festas judaicas, templos, tabernáculos, dietas, costumes. Tendo chegado Cristo, tudo isso agora cessou. Mas por que Hebreus foi escrito? Com que intenção o autor escreveu esta carta? Escreveu a irmãos judeus que enfrentavam um tempo de luta e perseguição. Era mais ou menos assim: judeus convertidos ao cristianismo começaram a ser perseguidos, começaram a ter os seus bens confiscados, começaram a ser espalhados, com o fim de abandonarem a sua fé. E agora os judeus que outrora praticavam as leis judaicas estão com as malas prontas no cristianismo para pegar avião de volta para o judaísmo. Eles largaram o judaísmo, estão no cristianismo, mas está tão pesado ser crente que eles fizeram as malas e disseram: olha, vamos voltar para o judaísmo, porque lá as coisas eram mais fáceis, lá não eram perseguidos. Em vista disso, o autor dos Hebreus escreve esta carta com esse fim: fazê-los desfazer as malas, fazê-los parar. Como quem diz, não façam isso. Vocês estarão retrocedendo, vocês estarão voltando à sombra de coisas que não mais existem. Porque a luz que é Cristo já nos foi dada, e quando a luz vem, a sombra vai embora. E o autor quer então parar os hebreus de retrocederem à fé judaica. O autor pretende construir a tese em sua carta de que Jesus é melhor do que tudo o que eles largaram e estão pretendendo retomar. A tese da carta é essa: vou provar a vocês, com meus escritos, que não vale a pena voltar de nenhuma maneira. Teológica, escatológica, espiritual, emocional, não vale a pena. Jesus é maior do que tudo que vocês largaram e pretendem voltar. Porque Jesus é maior do que as leis, legisladores e sacerdócios. Porque ele tem um sacerdócio que é superior ou maior ao que vocês conheceram na lei judaica. E podemos ver isso no versículo 10, capítulo 5. Olha comigo aí, fundamental esse versículo, Hebreus 5, versículo 10. Onde o autor dos Hebreus vai dizer assim: que Jesus, sendo designado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você pergunta, Melquisedeque, quem? Melquisedeque. Talvez você hoje aqui nunca tenha ouvido falar nesse nome, nunca tenha lido esse nome nas Escrituras, Melquisedeque, que aparece só 2 vezes, em Gênesis 14, 18 e no Salmo 107, versículo 4. O escritor diz: Jesus foi feito como sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica de Moisés, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, o que isso é importante para nós? Bom, quem foi Melquisedeque? Foi um personagem histórico, bíblico. Como eu falei, aparece em Gênesis 14, versículo 18 e Salmo 110, versículo 4. Apareceu 2 vezes na Bíblia. Um personagem histórico, mas que nos diz muita coisa sobre si. Quando você lê Gênesis 14, versículo 18, vai dizer que Melquisedeque foi rei de Salém e sumo sacerdote. Porém, Melquisedeque tinha em si 2 coisas que não conversavam na lei de Moisés. Por exemplo, quem era rei não poderia ser sumo sacerdote. E quem era sacerdote não poderia ser rei. Melquisedeque, ele era rei de Salém e sumo sacerdote. Hebreus está dizendo que Jesus foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como quem diz, Melquisedeque prefigurava um tipo de Cristo, era rei e sacerdote. Jesus é desse evento que antecede a lei. Por quê? Melquisedeque existiu 400 anos antes da lei mosaica. Portanto, ele antecede a lei. A lei levítica, ela começa em Moisés e acaba em Cristo.
A ordem levítica tem um começo e um fim. A ordem segundo Melquisedeque, segundo Hebreus, antecede a lei mosaica e não termina, mas sobrepõe em Cristo. Portanto, Hebreus quer dizer que o sacerdócio de Jesus, a pessoa de Jesus, é incomparavelmente superior ao que eles conheciam como a ordem levítica. Jesus é o sacerdote, diz hoje aos Hebreus, mas não como a ordem levítica que vocês conheciam. Vocês querem voltar àquelas coisas perecíveis. Vocês querem voltar àquelas coisas que já não mais são necessárias, que perderam valor. Jesus é superior a isso, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote e rei. Qual era o problema com a ordem levítica que os hebreus aqui, os que estão condenando? A ordem levítica, nela existia um sacerdote imperfeito, que fazia sacrifícios imperfeitos, por isso tinha que fazer todo ano. Primeiro por si próprio, que era imperfeito, depois pelo povo, que era imperfeito. O sacerdócio de Jesus, que não é segundo a ordem levítica, mas de Melquisedeque, é um Jesus cujo seu sacerdócio é perfeito. Ele como sacrifício, ele é sacrifício perfeito. E o que ele faz é perfeito. Então o escritor aos Hebreus diz, vocês vão voltar para as coisas imperfeitas, para os sacrifícios imperfeitos, que têm valor temporal. Vocês vão voltar para coisas imperfeitas, tendo já recebido a revelação do Cristo, que é superior, que é perfeito, como sacerdote e em tudo que faz. O autor está dizendo que com a chegada de Cristo como Cordeiro de Deus e como sacerdote perfeito, cessou a ordem levítica, cessou o sacrifício levítico. Por isso hoje, meus irmãos, não precisamos fazer sacrifícios de animais. Por isso hoje nós temos que imolar um animal. Por isso hoje não precisamos de sacerdotes que nos apresentem a Deus. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, é por meio de Jesus Cristo. Você hoje faz sua oração a Cristo, Deus o Pai recebe. Você crê que isso acontece? Diga amém nesta manhã. Você não precisa que um pastor ore por você. Nos procure, queremos orar com você. Onde você estiver, Deus te visita. Onde você estiver, o Espírito Santo age em você. Onde você estiver, a oração do jeito que você fizer, Deus é poderoso para realizar. Abra um parênteses. Eles querem voltar um pouco do que muitas pessoas hoje, e eu vou chegar lá, imaturas, ainda estão vivendo. Há religiões que ainda fazem que as pessoas façam sacrifícios. Que elas dependam que o pastor faça alguma coisa por elas, que esse pastor ou aquele sacerdote não fizer, elas estão perdidas. Se ele não for naquele lugar, se ele não acender aquela fogueira, se ele não disser aquela palavra, as coisas não acontecem. Aquela pessoa tem a chave do céu e do inferno. Não, isso não é verdade. Isso é imaturidade, fecha parênteses. O escritor dos Hebreus está alertando, não façam isso. Quando os judeus flertam com a possibilidade de voltar ao judaísmo, eles estão, de alguma forma, anulando o Cristo que receberam. Eles estão anulando o sacerdócio de Cristo que conheceram. Eles estão anulando o sacrifício de Cristo que receberam. É por isso que a carta é escrita. Não façam isso. E o que o autor coloca em xeque aqui nessa carta, e nesse contexto especificamente, é a maturidade deles. Ele coloca em xeque a maturidade, como quem diz, sejam maduros e não crianças, porque se vão fazer é imaturidade. O que vocês estão pretendendo fazer não compete a quem já deveria estar maduro, e chama-os de criança. Aqui criança, nem sempre o chamar alguém de criança, ou ser criança, pejorativamente, é algo ruim. Ser criança é algo bom. É bom ser criança. Tanto é que nós nascemos, nós não pulamos a fase de criança. Os pais não esperam uma criança de 1 ano já esteja fazendo faculdade ou trabalhando. Os pais desejam que a criança viva a fase de criança. A criança é bom, mas aqui nesse caso é uma forma pejorativa, maldosa de chamar um adulto de criança. O que o autor quer dizer é que vocês já deveriam ser adultos.
Pelo tempo que vocês têm do conhecimento que lhe foi revelado, vocês já deveriam ser adultos em relação à fé e às doutrinas. Observe, aqui o autor é específico em relacionar a imaturidade em relação às escrituras, a fé e a sã doutrina. Esse é o assunto. Então, para nós, esta manhã, um tempo que temos 3 coisas fundamentais que quero abordar com você. A primeira delas é por que eles não cresciam. Por que permaneciam infantis? E eu vou te dar 3 motivos. O primeiro deles, eles tinham ouvidos negligentes, ouvidos displicentes. Olha comigo o versículo 11 de Hebreus 5, o texto que lemos. A versão NVT especificamente vai dizer assim: há muito mais que gostaria de dizer a respeito, mas são coisas difíceis de explicar, e sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Até aqui. Uma coisa importante: as escrituras não são fáceis. Preciso compartilhar isso com você, dizer para você a verdade. Não é sempre fácil entender este livro. Até o apóstolo Pedro, que escreveu esse livro, em sua carta disse: olha, Paulo descreveu algumas coisas difíceis, que nem eu entendi. Se Pedro, que escreveu o livro, não entendeu, não espere que nós entendamos tudo. Número 1, algumas coisas que são difíceis, carecem de tempo, de estudo, de aplicação. Mas a verdade do texto aqui é que a maior dificuldade, segundo o autor, é que as pessoas têm negligência em relação àquilo que ouvem, são displicentes acerca do que ouvem. E tem 2 termos que eu me lembrei. O primeiro deles é cabeça dura. Conhece alguém cabeça dura? Você fala, parece que não ouve. Está ouvindo, mas é cabeça dura. Outro termo usado para esse tipo aqui é o entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ouvido displicente, cabeça dura. Já falei milhões de vezes, mas não aprende, parece que não ouve. Ouviu, mas simplesmente dá de ombros. Nós corremos o risco em relação à palavra de Deus de termos ouvidos negligentes e displicentes. Por 2 maneiras. A primeira delas é acharmos que já sabemos tudo o que é necessário saber. E pastor, falei esse texto, Salmo 23, sei tudo. Pessoas que vão ao culto dominical, que ouvem uma pregação, por mais simples que seja, por mais elaborada que seja, mas com o coração já tem o ouvido displicente em relação a, isso já sei, isso já conheço. Aí é o cabeça dura ou entra por um ouvido e sai pelo outro. Essa é uma forma de termos ouvidos negligentes. E a segunda forma de nós termos esses ouvidos displicentes é começarmos a colocar em xeque ou duvidar daquilo que já conhecemos. Eu creio que aqui nesse público tem esses 2 tipos de pessoas. Talvez mais o segundo tipo. Porque eles começaram a colocar em xeque ou duvidar daquilo que conheceram. Bom, nos falaram sobre Cristo, sobre o sacerdócio dele segundo Melquisedeque, que Cristo é superior à lei, superior aos anjos, ao tabernáculo, que isso aqui foi sombra, já passou, não existe mais, acabou. Agora é Cristo então, e ele somente, mas com a perseguição, com a dificuldade, começaram a duvidar. E pensar não seria melhor voltar aos ensinos, aos rudimentos antigos. Às vezes corremos o risco de, pelas dificuldades, lutas, perseguições, apontamentos, começarmos a colocar em xeque aquilo que nós outrora críamos e tínhamos muita fé. Será realmente Deus dos provedores, já que eu tenho passado dificuldades financeiras? Será realmente Deus um Deus cuidador, já que eu me sinto descuidado? Será realmente o Deus Jeová Jireh? Será o Deus Rafá? Será que Deus de cura quando eu me encontro enfermo? E começamos a colocar em xeque ou em dúvida aquilo que nós críamos. E quando alguém fala sobre aquele assunto, entra por aqui, sai por aqui e diga assim: não creio mais. Ouvidos negligentes. E começamos a retroceder e pensar e voltar a coisas que nós já deixamos, já abandonamos, porque vamos duvidando. Por que eles não cresciam? Número 1, ouvidos negligentes. Segundo, crescimento retardado. Olha o versículo 12. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, então observe, o autor sabe que está falando para gente
que recebeu a revelação de Cristo já tem um tempo. A essa altura, já deveriam ser mestres. Precisam agora ainda de alguém que os ensine a vocês novamente, os princípios básicos, elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não alimento sólido. Deixe-me aqui fazer uma breve identificação. Quantos aqui têm menos de um ano na fé cristã? Chegou para Cristo, conheceu a Cristo tem menos de um ano, levante a mão. Menos de um ano. Até 5 anos, levante a mão. Pastor, eu sou crente há 4 anos, 3 anos, 2 anos, 5 anos. 5 anos. Olha, uma pessoa, 2. 20 anos ou menos, levante a mão, 20 anos ou menos. Tá. Alguns não levantaram a mão ainda. Eu vou parar, porque eu vou, de alguma forma, tornar pública a sua idade. Mas alguém aqui com 30 anos já de cristianismo, 40 anos de cristianismo. As pessoas não eram muito novatas na fé, nos parece, segundo o autor. E qual é o esperado, meus irmãos? Que quem tem um ano de fé em Cristo, ele tem uma caminhada ou uma imaturidade. Quem tem 5, 10 anos na fé cristã, se espera que ele conheça mais, seja um pouco mais maduro, um pouco mais firme. Quem tem 20, 30 anos na fé cristã, se espera que ele seja mais maduro, que tenha maior conhecimento. O que acontece é que os hebreus, depois de algum tempo, estavam pensando em dar passo para trás. O autor diz: vocês, pelo tempo que têm, já deveriam ser mestres, ou seja, dar aula sobre isso, ensinar as pessoas, mas estão agindo e pensando como se fossem novos na fé. O que diz é, você precisa que alguém lhe ensine vocês de novo, e de novo, e de novo, os princípios elementares da palavra de Deus, as coisas básicas, sobre quem é Cristo, sobre o que é fé, o que é batismo, o que é salvação, o que é ceia. Vocês têm sempre que voltar no mesmo ponto, vocês não crescem. E qual é o desejo de Deus para cada cristão? Que nós alcancemos, diga assim comigo, a maturidade. No século de hoje, meus irmãos, temos que ficar preocupados. A igreja, ela não pode ser um constante orfanato ou creche. Aqui é lugar de crianças na fé, mas lugar para adultos na fé. Quando a igreja de Cristo, não apenas essa, mas a igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, se torna uma creche constante, eterna, onde só há crianças, isso é um problema sério. E esse é o problema de muitas pessoas estarem pensando em retroceder e voltar a alguns lugares e coisas, porque não amadureceram. E se não amadureceram, não conseguem resistir perseguições, lutas, dificuldades e crises. Eu fui pescar aqui de como eram os cristãos dos primeiros séculos. Minhas pesquisas relataram que, nos 5 primeiros séculos da igreja, alguém para se batizar precisava conhecer os 10 mandamentos, precisava conhecer, saber a oração do Pai Nosso e decorar o credo apostólico. Nos primeiros séculos, se alguém fosse convidado a uma ordenação, reconhecimento pastoral, o que fosse, precisava, além desses 3 elementos, conhecer todos os salmos de cor. Hoje em dia, quando falamos assim, abra comigo em Obadias, Obaquém, eu conheço Obafone, é telefone também, Obadias é o quê? Tem na sua Bíblia. Aí vamos de Gênesis e começamos, Gênesis. Nós não conhecemos tanto a Bíblia quanto deveríamos, e por isso nós não crescemos como deveríamos. E a frase que eu formulei para compartilhar com você é: somos uma geração hoje de amplo conhecimento de tudo, porém conhecimento raso de quase tudo. Somos uma geração que conhece sobre coisas que nenhuma outra conheceu. Sabemos, por exemplo, sobre elementos químicos, a como fazer um pudim fit. Mas tudo que conhecemos é tudo muito raso, nada muito profundo.
Eles não cresciam, número um, porque os seus ouvidos eram displicentes. Em segundo, porque tinham um crescimento retardado. E terceiro, por inexperiência na palavra da justiça. Olha o versículo 13 comigo. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Segundo o autor, esses cristãos, eles eram imaturos e tropeçavam não apenas na doutrina, mas também na ética, na prática da justiça, nas escrituras aplicadas na vida social. E hoje não é diferente, nós temos muitos cristãos que até têm algum conhecimento, mas em relação à vida social e à vida ética, não faz a diferença porque são imaturos. Faltava filtro, crivo a esses cristãos. E hoje não é diferente. Falta crivo, falta filtro, falta capacidade de julgar aquilo que nós ouvimos. Capacidade de julgar aquilo que é bom e é ruim. E às vezes ficamos presos em rudimentos que não merecem nossa atenção. Quantas vezes eu ouço ou me procuram para perguntas, ou pessoas que estão discutindo sobre coisas que são irrelevantes. Essa semana eu recebi uma irmã da igreja e falou assim: pastor, aqui o pessoal começou uma discussão, o que você acha? Sobre o que é? A Patamentar está presente hoje aqui, não vou revelar quem é, mas ela falou: pastor, você sabe sobre isso? Eu falei: não sei sobre isso, não importa sobre isso. A questão era: o que, pastor? Alguém disse que não podemos chamar o outro por assovio, que isso tem alguma coisa cultural, demoníaca, não pode, tem que chamar pelo nome, não pode assoviar. Sabe sobre isso alguma coisa? Não levante a mão. Eu dei a mínima ideia. Na teologia, doutorado, mestrado, ninguém ensina assim: vamos lá, gente, agora o estudo do assovio. A Bíblia diz: não assoviais. Está onde isso? Não, porque me disseram que se chamar pelo assovio, viu, Léo? Chamar pelo assovio, sim, não pode. Não sei se tem alguma casta de demônios envolvida. Eu falei: pô, minha irmã. Falei para ela assim: minha irmã, olha só. Tudo na cultura tem um início social, cultural, em uma etnia, em um povo. Se você for pegar tudo que você faz e fala, e for buscar a origem, acaba o buraco e se enterra. Porque o negócio, somos brasileiros, tem muita coisa que é indígena, que vai ter alguma coisa apagando no meio, alguma fumaça levantada, algum fogo aceso, alguma música cantada. Não tem o que fazer. Algum rosto pintado. Não tem o que fazer, é a cultura brasileira. Lembra do Natal? Da vez que chega o Natal, não, Natal é festa pagã, você monta a árvore de Natal, tem duende, não sei o que lá, é o quê? O Grinch. Então, a imaturidade faz com que nós fiquemos presos a coisas insignificantes, não importantes. Esses cristãos, eles não cresciam porque os seus ouvidos eram displicentes, porque estavam atrofiados em seu crescimento, e tinham inexperiência na palavra e na aplicação da palavra. Portanto, dito isso, quero compartilhar as vantagens da maturidade. Pastor, vale a pena alcançar a maturidade? Quais são as vantagens de nós buscarmos a maturidade? E quando eu digo isso, eu peço que você hoje coloque a sua vida em uma régua de 0 a 10, e você agora comece a avaliar o seu nível de maturidade. Se você fosse perguntar para si mesmo hoje, qual nota você daria para si mesmo no quesito maturidade espiritual? Qual nota você daria para si mesmo no quesito conhecimento das Escrituras? Qual nota você daria? Pense. Se você fosse avaliar hoje, sua avaliação seria maduro ou imaturo? Bebendo leite ou comendo comida sólida de forma espiritual? Então vamos, número 1. A maturidade é resultado não apenas do conhecimento, mas da prática. Olha comigo o versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, algumas versões, pela prática constante, se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. Um grande equívoco é: crente maduro é o crente que sabe muito. Resposta errada. Crente maduro é um cara com 3 diplomas.
Crente maduro é o cara que você fala um versículo e te fala qual é o capítulo, o livro, quem escreveu. Não é isso. Segundo o texto, crente maduro é aquele que tem a capacidade de exercitar constantemente aquilo que sabe. Hoje se criou uma lacuna onde temos de um lado cristãos imaturos, crianças na fé, e de um outro lado cristãos com, como é que é o nome que chama? Hidrocefalia espiritual. Cabeçudos. Sabem pra caramba. Mas os braços, esmirradinhos. Não servem, não trabalham, não fazem nada. As pernas curtinhas. Não andam, não vão, não evangelizam, não servem, mas a cabeça, cabeçudo. Sabe coisa bíblica pra caramba. Isso não é maturidade espiritual. Segundo o texto, aqueles adultos, os quais pelo exercício constante da fé se tornaram aptos. Maturidade é resultado não apenas de conhecimento, mas da prática. Segundo, a maturidade é demonstrada pelo discernimento espiritual. No mesmo versículo vai dizer que pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. Discernimento. Discernimento está vinculado à maturidade espiritual. Quem pouco discerne, pouco maduro é. Quem muito discerne, maduro é. A figura que eu vou dar de exemplo aqui é a criança, por exemplo. Criança. Quantos aqui são pais? Levante a mão. Os pais aqui. Pais. De repente tem filho já velho como eu, mas você vai lembrar. Seu filho com um ano de idade, 6 meses, 2 anos de idade. A criança. Ela tem discernimento sobre o que colocar na boca, por exemplo? Sim ou não? Não. Para ela, meu amigo, biscoito, comida de cachorro, papel, qualquer coisa no chão para ela é boca, sim ou não? Ela não consegue discernir o que é bom para colocar na boca, o que não é bom para colocar na boca. Ela não sabe discernir o que está limpo do que está sujo. Ela não sabe discernir o que faz bem do que faz mal. Criança, quando você cresce, espera que você tenha esse discernimento. De saber fisicamente na sua boca o que você coloca e faz bem ou faz mal. Se você coloca coisa que faz mal, não é falta de discernimento, aí já é outra coisa. Mas o autor diz, vocês como crianças não conseguem discernir o bem do mal. E aqui ele está falando especificamente sobre a doutrina. Não é discernir bem ou mal aqui sobre práticas, tipo assim, sexuais, morais. Não, aqui não é práticas morais, aqui são coisas bíblicas, discernir o bem ou o mal. Uma criança não consegue discernir boa música de música ruim. Uma criança não sabe discernir barulho de bons sons. Uma criança, ela ouve qualquer coisa. E quando acaba aquela coisa muito ruim que ela ouviu, ela ainda aplaude. Cristãos imaturos ouvem qualquer coisa e, para piorar no final, ainda aplaudem a heresia que ouviram. Aqui o autor está falando, meus irmãos, sobre doutrina. Sã doutrina e heresia. Ainda hoje, nós temos muitos cristãos aplaudindo heresias, colocando na boca alimentos que não sustentam, ouvindo coisas, assuntos, pregações, motivações, hereges, e aplaudindo. E por isso vão se mantendo com status de criança por um longo tempo ou para sempre. Deus nos chamou à maturidade. E Deus espera que nós amadureçamos. E como fazemos isso, pastor? Quanto mais nós conhecemos, desvendamos, nos alimentamos, nos debruçamos nesta palavra. Então hoje, se você fosse avaliar, como você avaliaria hoje o seu conhecimento bíblico de 0 a 10? Como você avaliaria hoje,
avaliaria hoje o seu crescimento, a sua maturidade espiritual? Vivemos uma geração hoje infantilizada na fé, na doutrina, nas escrituras, nos rudimentos básicos da fé. E muitos estão apegados com assuntos que não precisariam, discutindo coisas que já passaram. Outros estão voltando a coisas anteriores a Cristo. E os que permanecem em Cristo não estão crescendo, não estão evoluindo e nada conhecem das escrituras. Então, quando alguém louco fala uma heresia, uma besteira, as pessoas aplaudem e comem aquilo, como uma criança come qualquer porcaria do chão. Nós precisamos amadurecer, buscar conhecimento bíblico, avaliar. Até mesmo que eu prego nesta manhã aqui, você deve avaliar e levar as escrituras e ver se o que eu falo realmente é o que está na palavra de Deus. Termino com a jornada que o autor nos traz rumo à perfeição. Olha comigo capítulo 6, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. O que ele diz é, meus irmãos, deixemos as coisas básicas que já aprendemos, ficaram para trás, nós temos que agora evoluir. Ele dizia, avancemos para a maturidade, vamos falar e conhecer outras coisas mais profundas. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Aí ele começa a narrar as coisas básicas da fé cristã, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Ou seja, sobre isso já falamos, já ensinamos, já conhece. Vamos deixar isso agora e vamos começar a nadar em um lugar um pouco mais profundo, vamos amadurecer. Não vamos ficar presos apenas ao beabá das Escrituras. Não vamos ficar presos apenas aos ensinos fundamentais das Escrituras. Vamos além. O texto aqui, versículo 1, vai dizer, não deixemos, portanto, os ensinos elementares a respeito de Cristo. Aqui, esses princípios elementares, a palavra está falando aqui sobre princípios básicos da fé cristã. Princípios básicos. E vamos avançar em direção à maturidade, em relação à perfeição. É que essa perfeição não é a perfeição plena de ser perfeito. Eu não sou perfeito, não vou alcançar a perfeição, mas a perfeição em relação a Cristo, caminhando para ela, encontrar a plenitude daquilo que fomos chamados para ser, amadurecermos e sermos mais plenos de quem somos, como servo de Deus, como homem, como mulher, marido, esposa, discípulo de Cristo, mais plenos, mais perfeitos. Aqui a palavra no grego é teleios, perfeito. Não perfeito como ele é, mas alcançando perfeição, alcançando aperfeiçoamento, alcançando maturidade. Portanto, meus irmãos, esta manhã, o convite não meu, mas bíblico e de Deus para você, antes de sentarmos à mesa com Cristo, é você trabalhar, separar tempo, investir energia para alcançar maturidade. Sabe, o que o diabo mais espreita e a forma que ele mais age na vida da igreja, dos cristãos, aí encontrando essas brechas de onde não há discernimento, onde não há maturidade, para então poder entrar e fazer o seu trabalho. Olha o que ele fez com Cristo. Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, em Mateus 4, e lá ele encontrou o diabo, que tentou encontrar em Cristo brechas de imaturidade, falta de conhecimento bíblico, mas em Cristo ele não encontrou. E tentou tentar Jesus com as Escrituras, e com as Escrituras Jesus se defendeu, porque ele conhecia a palavra, e maduro era, e perfeito era e é. Deus não quer apenas que nós nos reunamos. Esta reunião aqui é maravilhosa, mas Deus quer que nós cresçamos. Fomos chamados à maturidade para crescermos. Avaria nesta manhã, pastor, eu tenho 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de evangelho. Como está a sua régua de conhecimento bíblico? Como está a sua régua
de crescimento espiritual, comunhão com Deus? Como está isso na sua vida, na sua casa? Como está isso no seu coração? Como está isso na sua rotina, dia após dia? O escritor aos Hebreus escreve essa carta porque os judeus eram perseguidos por sua fé. Mas pastor, nós não somos perseguidos. Não tem problema. Quem disse que não? Nossa perseguição hoje não é física, ela é ideológica. E culminará talvez um dia para a perseguição física. Porque hoje são guerra apenas de conceitos ideológicos. Eu penso diferente. Até o dia que o pensamento contrário à palavra de Deus virará lei. E se você não aceitar o pensamento contrário à palavra de Deus, agora é lei, você vai preso. Tudo começa como uma guerra ideológica de pensamentos, até que vira lei. E aí assim virá a perseguição física, religiosa. Mas não vemos isso hoje ainda. Mas vai esperar chegar esse tempo para conhecer mais a palavra de Deus, para ter mais comunhão com Deus, para saber mais sobre Jesus, sobre o plano de salvação, o que Ele espera de você. E a imaturidade como crianças faz com que nós não consigamos viver aquilo que poderíamos viver em Deus enquanto estamos aqui. Porque tem coisas que só adultos conseguem fazer, crianças não conseguem fazer. Então esta manhã o meu convite a você é: aceite essa manhã o convite de Deus esse ano com uma maturidade. Diga sempre ao seu vizinho: você foi chamado à maturidade. Esse ano cresça, se desenvolva, conheça as Escrituras, se envolva com o que Deus está colocando no seu caminho. Mulheres, homens, curso bíblico. Você quer crescer mais, conhecer mais Escrituras? Faça o curso bíblico. Quer crescer espiritualmente? Se reúna com as mulheres, venha com os homens, para que então você tenha discernimento, para discernir o bem e o mal, doutrinário teológico, e tenha a capacidade de praticar a sã doutrina em um ambiente tão inóspito, em uma terra tão difícil que é este mundo.